Fala, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho dessa obra aqui, ó, o PCN, os Parâmetros Curriculares Nacionais, volume 2 de língua portuguesa. Essa obra aqui, ó, do MEC, do Ministério da Educação e do Desporto, Brasil em Ação. Vamos lá, os objetivos gerais de língua portuguesa para o ensino fundamental e os conteúdos de língua portuguesa no ensino fundamental, caracterização geral e os eixos organizadores. Bora lá? Ao longo de 8 anos do ensino fundamental, atualmente é 9, né? Espera-se que os alunos adquiram progressivamente uma competência em relação à linguagem que lhes possibilite resolver problemas na vida cotidiana, ter acesso aos bens culturais e alcançar a participação plena no mundo letrado. Para que essa expectativa se concretize, o ensino de língua portuguesa deverá organizar-se de modo que os alunos sejam capazes de expandir o uso da linguagem em instâncias privadas e utilizá-la com eficácia em instâncias públicas, sabendo assumir a palavra e produzir textos, tanto orais como escritos, coerentes, coesos, adequados a seus destinatários, aos objetivos a que se propõe e aos assuntos tratados. Utilizar diferentes registros, inclusive os mais formais da variedade linguística valorizada socialmente, sabendo adequá-los às circunstâncias da situação comunicativa de que participam. Conhecer e respeitar as diferentes variedades linguísticas do português falado, compreender os textos orais e escritos com os quais se defrontam em diferentes situações de participação social, interpretando-os corretamente e inferindo as intenções de quem os produz. Valorizar a leitura como fonte de informação, via de acesso aos mundos criados pela literatura e possibilidade de fruição estética, sendo capaz de recorrer aos materiais escritos em função de diferentes objetivos, utilizar a linguagem como instrumento de aprendizagem, sabendo como proceder para ter acesso, compreender e fazer uso de informações contidas nos textos, identificar aspectos relevantes, organizar notas, elaborar roteiros, compor textos coerentes a partir de trechos oriundos de diferentes fontes, fazer resumos, índices, esquemas. Vale-se da linguagem para melhorar a qualidade de suas relações pessoais, sendo capaz de expressar seus sentimentos, experiências, ideias e opiniões, bem como de acolher, interpretar e considerar os dos outros, contrapondo-os quando necessário. Usar os conhecimentos adquiridos por meio da prática de reflexão sobre a língua para expandirem as possibilidades de uso da linguagem e a capacidade de análise crítica. Conhecer e analisar criticamente os usos da língua como veículo de valores e preconceitos de classe, credo, gênero ou etnia. Então, os conteúdos de língua portuguesa no ensino fundamental, caracterização geral e eixos organizadores. O estabelecimento de eixos organizadores dos conteúdos de língua portuguesa no ensino fundamental parte do pressuposto que a língua se realiza no uso, nas práticas sociais, que os indivíduos se apropriam dos conteúdos, transformando-os em conhecimento próprio por meio da ação sobre eles. Que é importante que o indivíduo possa expandir sua capacidade de uso da língua e adquirir outras que não possuem situações linguisticamente significativas, situações de uso de fato. A linguagem verbal, a atividade discursiva tem como resultado textos orais ou escritos, textos que são produzidos para serem compreendidos. Os processos de produção e compreensão, por sua vez, se desdobram respectivamente em atividades de fala, escrita, leitura e escuta. Quando se afirma, portanto, que a finalidade do ensino de língua portuguesa é a expansão das possibilidades do uso da linguagem, assume-se que as capacidades a serem desenvolvidas estão relacionadas às 4 habilidades linguísticas básicas: falar, escutar, ler e escrever. Disso decorre que os conteúdos de língua portuguesa no ensino fundamental devam ser relacionados ou selecionados em função do desenvolvimento dessas habilidades e organizados em torno de 2 eixos básicos: o uso da língua oral e escrita e a análise e reflexão sobre a língua, conforme demonstra o quadro dos blocos de conteúdo. A língua oral, usos e formas; a língua escrita, usos e formas; a análise e reflexão sobre a língua. O bloco de conteúdos língua escrita, usos e formas, subdivide-se em prática de leitura e prática de produção de texto, que por sua vez se desdobra em aspectos discursivos e aspectos notacionais. Os aspectos notacionais referem-se às características da representação gráfica da linguagem e os aspectos discursivos referem às características da linguagem em uso. A maioria dos guias curriculares em vigor já não organiza os conteúdos de língua portuguesa em alfabetização, ortografia, pontuação, leitura em voz alta, interpretação de texto, redação e gramática, mas na prática da sala de aula essa estruturação é a que ainda prevalece. Esses conteúdos também são propostos nesse documento, mas estão organizados em função do eixo uso, reflexão e uso. De maneira mais específica, considerar a organização dos conteúdos no eixo uso, reflexão e uso significa compreender que tanto o ponto de partida como a finalidade do ensino da língua é a produção e a compreensão de discurso. Quer dizer, as situações didáticas são organizadas em função da análise que se faz dos produtos obtidos nesse processo e do próprio processo.
Essa análise permite ao professor levantar necessidades, dificuldades e facilidades dos alunos e priorizar aspectos a serem abordados e discutidos. Isso favorece uma revisão dos procedimentos e dos recursos linguísticos utilizados na produção, o conhecimento e a aprendizagem de novos procedimentos e recursos a serem utilizados em produções futuras. Assim, os conteúdos são organizados em subblocos que remetem a práticas de uso da linguagem, de produção de texto, de leitura, de análise e reflexão sobre a língua. Também a sua seleção é realizada, ainda que respeitados os critérios de sequenciação, a partir da contribuição que possam oferecer para que o aluno se torne um produtor de discurso cada vez mais competente. Aparecem, portanto, como prática de leitura, prática de produção de texto, análise e reflexão sobre a língua. Então é isso aí. Esse é um trecho dessa aula. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. Se interessar pelo conteúdo do canal, é só se inscrever, ativar o sininho, mandar os próximos vídeos, as próximas notificações. Deixe também seus comentários e o que você está achando dos vídeos, sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. Colabore com o nosso canal, compartilhe os nossos vídeos e ajude-nos a chegar ao maior número de pessoas possíveis. Gostaria aqui de agradecer aos mais de 2.400 inscritos no nosso canal. Agradeço também aqueles que ficaram outro por conta de conteúdo do passo por aqui, deixando sua visualização, seu like, seus dislikes, seus comentários. Vocês compartilhem os nossos vídeos, compartilhem o nosso canal, seja aqui nas plataformas do YouTube ou outras redes sociais. Mas é isso aí. Hasta la vista, e até a próxima.